O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o Domingo da Misericórdia. Estamos concluindo a nossa 8ª de Páscoa, em que nós celebramos esses 8 dias como um único e mesmo dia, o dia da ressurreição, o dia da vitória de Cristo sobre a morte, o dia em que Ele nos concede a sua vitória, o dia em que a misericórdia de Deus é manifestada entre nós. Pois bem, este dia, este domingo, depois do domingo da ressurreição, este segundo domingo de Páscoa, sempre foi celebrado na igreja com solenidade. Ele antes, quer dizer, continua sendo chamado assim também, mas era muito enfatizado, isto é, era chamado de domingo in albis, isto é, aqueles que tinham sido batizados no domingo de Páscoa, recebiam uma túnica branca e deveriam portar esta túnica branca durante os 8 dias e apresentá-la ao bispo, deveriam apresentar-se ao bispo portando aquela túnica branca, alva, límpida, como um sinal da sua alma. Então imagine aqui que não era fácil manter a alva branca
limpa durante 8 dias, para significar que não é fácil manter a nossa alma limpa, pura, durante o nosso peregrinar aqui na terra. E assim como aqueles que tinham acabado de ser batizados, os neófitos, assim como eles tinham que apresentar a alva pura diante do bispo, nós um dia iremos precisamos apresentar a nossa alma pura diante de Cristo. Pois bem, então, só que nesses últimos tempos, na primeira parte do século 20, no dia 22 de fevereiro de 1931, Jesus aparece a uma freirinha lá esquecida, em um convento lá nos fundos da Europa, a uma freirinha esquecida. Jesus aparece a ela e diz que ele deseja que uma festa seja instituída, celebrada em toda a igreja, em honra à sua misericórdia. Que isso ficasse bem evidente, a misericórdia de Deus. E aqui nós podemos imaginar, né, que não era fácil, como é que essa freira iria conseguir uma proeza desse tamanho, que fosse instituída em toda a igreja uma festa à divina misericórdia. Mas Deus, que não nos pede o impossível, Ele também providenciou um Papa polonês, e essa festa futuramente foi instituída para toda a igreja. Pois bem, meus irmãos, quando Jesus então apareceu a Santa Faustina Kowalska, ele disse: por esta imagem aqui que nós podemos ver aqui na nossa igreja, que foi colocada para a veneração pública, por esta imagem que ele disse exatamente como gostaria que ela fosse confeccionada, que ela fosse pintada, por esta imagem eu concederei muitas graças às almas. Por meio desta imagem concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha por isso acesso a ela. Então pediu que essa imagem fosse divulgada. E eu desejo, palavras de Nosso Senhor a Santa Faustina, eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então, Jesus falou como gostaria que essa imagem fosse pintada. Jesus prometeu que muitas graças seriam concedidas àqueles que venerassem com piedade essa imagem, confiando na sua misericórdia. E Jesus fala que da ligação dessa imagem que deveria ser abençoada no primeiro domingo depois do domingo da ressurreição, isto é, no domingo que seria chamado de domingo da misericórdia. Pois bem, ele vai dizer mais: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para as mais pecadoras. Isto é, aqueles que mais necessitam de misericórdia, aqueles que menos merecem, podem esperar da divina misericórdia muitas graças. Então, meus irmãos, que alegria nós podermos encontrar um refúgio no lado aberto de Cristo e alcançar graças não merecidas, alcançar graças que brotam da sua bondade, da sua piedade, da sua compaixão, da sua misericórdia. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então que ninguém hoje vá para casa sem antes fazer um ato de veneração a Jesus misericordioso, representado aqui nesta imagem, e suplicando a Ele, a Nosso Senhor,
aquelas graças de que nós mais precisamos e suplicando a Ele as graças de que os nossos necessitam. Isto é também o dia de nós, confiando na misericórdia de Deus, suplicarmos graças para os nossos, para aqueles que estão afastados, para aqueles que não procuram a Deus, para aqueles que até mesmo, às vezes, infelizmente, blasfemam contra Deus. Nós então, confiando na bondade de Deus, que paga com amor a maldade que nós praticamos, que nós então supliquemos estas graças para os nossos, para a conversão dos pecadores. Não é assim que no texto da misericórdia nós pedimos a graça de Deus, a misericórdia de Deus por nós e por todos os pecadores. Pois bem, então Jesus diz isso e diz: as almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a festa da misericórdia. Então está claro, está clara a intenção de nosso Senhor de nos conceder nesta festa, por meio desta festa, graças abundantes, graças generosas, graças repletas de misericórdia, graças não merecidas, mas que Ele, que quer a nossa salvação, mais do que nós desejamos nos salvar, Ele está disposto a nos conceder. Pois bem, então meus irmãos, é esta festa, essa festa da misericórdia que nós estamos celebrando, e nós não podemos negar de que nunca a humanidade precisou tanto da misericórdia de Deus como agora. Isto é, meus irmãos, nós vemos a humanidade, inclusive, se não principalmente, a humanidade que conhece Cristo, isto é, o ocidente cristão, toda a humanidade, mas, sem sombra de dúvidas, muito presente entre aqueles que conhecem o nome de Cristo, que é a apostasia, o desprezo, o orgulho pelo pecado. Os cristãos, infelizmente, os cristãos sempre pecaram, mas ao mesmo tempo reconheciam que era pecado. Entenda, o pecado é sempre uma tristeza, o pecado é sempre uma desgraça, mas o cristão que desgraçadamente pecava, ele chamava o pecado de pecado. Mas o que é que nesses últimos anos, nessas últimas décadas tem acontecido? O cristão que peca, aqueles que conhecem o nome de Cristo, que pecam, aqueles, muitos deles, se não a grande maioria, que foi batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, isto é, batizados, que pecam, mas que ostentam o seu pecado, como se aquilo fosse motivo de orgulho, ou como se aquilo não mais fosse pecado. Foi pecado antigamente, hoje em dia não é mais. E quantos pecados são cometidos indiscriminadamente? Então, meus irmãos, nós precisamos da misericórdia de Deus, e nós precisamos reconhecer que a misericórdia de Deus, ela é esvaziada de sentido se nós negamos a existência e a real possibilidade do inferno, que é uma outra tentação entre muitos cristãos, entre muitos católicos, a negação do inferno. Ora, se o inferno não existe, ou se para lá ninguém vai, eu esvaziei a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o céu é garantido. Mas exatamente o contrário, isto é, a nossa alma, ela está em constante perigo, e a misericórdia de Deus vem em nosso auxílio para nos livrar do inferno. A misericórdia de Deus vem em nosso auxílio para que nós, que vemos
grande parte do mundo se encaminhando a passos largos para o inferno, que nós para lá não nos dirijamos e para que nós ganhemos muitas almas para que lá não se precipitem também. Então nós iremos suplicar a misericórdia de Deus por nós e pelo mundo inteiro. As graças misericordiosas de Deus por nós e para o mundo inteiro. A graça da conversão, da mudança de vida, do abandono do pecado, da penitência, da busca dos sacramentos para nós e para o mundo inteiro, sabendo que isto que estamos pedindo, iremos conseguir por pura misericórdia de Deus, porque nós pedimos mal e não poucas vezes pedimos com o coração cheio de maldade também. Nós não merecemos, mas Ele prometeu que aqueles que menos merecessem iriam alcançar. Então nós batemos no nosso peito, mesmo você que está em estado de graça, mas você sabe quão mesquinho você é, quão tacanho, quão apertado é o seu coração, que você não tem de verdade desejado estas graças, mas confiando na misericórdia de Deus, você as suplica por você, pelos seus, pela sua família e pelo mundo inteiro. Então, esta tentação de se esquecer do inferno, da possibilidade do inferno, é uma tentação diabólica para que nós esvaziemos a misericórdia de Deus e ela perca significado, porque para que é que eu vou suplicar a misericórdia se no fundo a salvação está garantida? Ou para ir para o inferno eu tenho que fazer algo muito ruim, quando na verdade, se eu não fizer nada, a minha ida ao inferno está garantida. Isto é, para ir para o céu eu preciso fazer alguma coisa. Se alguma coisa eu não fizer, eu vou para o inferno. Eu não preciso fazer coisas más para que eu tenha o inferno como meu destino eterno. Então, precisamos tirar isso da cabeça, porque é tristemente constrangedor quando você percebe que as pessoas não compreendem mais o que é o céu. O céu se torna algo tão banal, cotidiano, corriqueiro, fortuito, que todo mundo para lá vai, só se for muito pecador, se perderá no inferno. Mas esta não é a fé católica. É tanto que Jesus diz que larga é a porta pela qual os condenados trilham, que estreito é o caminho da salvação e que nós devemos nos esforçar para passar por ele. Nossa Senhora, em Fátima, vai dizer que as almas caem no inferno como os flocos de neve caem no chão. Isto é, muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. E nós poderíamos dizer, porque não há quem por elas suplique misericórdia. Então, um dia, está no diário de Santa Faustina, no número 741, Jesus mostrou a ela o inferno, para que ela visse quão terrível era o inferno, para que de alguma maneira ela compreendesse a misericórdia de Deus, que nos livra daquele destino terrível, daquele final tenebroso, para o qual Deus não quer que nós nos encaminhemos, mas nós precisamos então suplicar a sua misericórdia, precisamos confiar na sua misericórdia, e aí quem suplica a misericórdia de Deus, e quem confia na misericórdia de Deus, faz penitência. Percebe que não é apenas algo vocal, em que você diz, eu confio na misericórdia de Deus. Você confia? Então você tem feito penitência, você crê em Jesus e na sua palavra, você tem procurado frequentar os sacramentos para sempre dispor da misericórdia de Deus, isto é, você tem se confessado, você tem recebido a Eucaristia em estado de graça,
Você tem nas suas orações pedido a Deus a graça da fé, da perseverança no caminho do bem, da perseverança na luta contra o pecado? Pois bem, então Jesus mostra a Santa Faustina o inferno e ela diz: eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Isto é, aquela visão, ela não estava sofrendo as penas infernais, mas só em ver o que aquelas almas sofriam, ela disse: eu não teria aguentado o sofrimento se Deus não tivesse me sustentado. E uma coisa, meus santos, que ela observou, ela vai dizer: e eu percebi uma coisa, o maior número das almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Meus irmãos, a fé é um critério para entrar no céu. Para entrar no inferno, não é necessário fé. Isto é, você diz: eu não creio no inferno, eu não acredito que o inferno exista. Você provavelmente, se não mudar de conduta, você para ele se encaminhará. Porque quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então, meus irmãos, cuidado com esta heresia que tem se infiltrado no meio cristão, no meio católico, em que as pessoas, ou claramente elas dizem não crer, ou simplesmente elas retiram do seu imaginário, elas retiram do seu campo de oração, elas retiram do seu campo de pregação. Não se prega mais sobre isso, não se fala mais sobre isso, não se ensina mais às crianças a respeito disso em casa, na catequese, na igreja. Não, porque eu vou assustar as crianças se isso eu disser. Eu acho que Nossa Senhora era uma melhor catequista do que você, e ela falou do inferno para os 3 pastorinhos. Então, meus irmãos, precisamos voltar a ter uma fé católica. Por esses dias eu dizia que nós precisamos voltar à fé dos santos, isto é, crer naquilo que os santos criam e crer como criam, como acreditavam os santos, e não nessa maneira moderna que hoje nós queremos crer em Deus e viver a nossa fé. Pois bem, meus irmãos, nós confiamos na misericórdia de Deus, nós sabemos o que ela significa e nós pedimos a Deus que Ele nos conceda esta graça, e nós extirpamos, arrancamos, desenraizamos, se por acaso estiver enraizado no seu coração, esta mentira de Deus é amor, e já que Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Meus irmãos, Deus é amor, e porque Deus é amor, Ele nos concede a sua misericórdia, pela qual quer nos livrar do inferno. O diabo é astuto, então ele usa estruturas aparentemente lógicas para nos enganar. Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é amor. E porque Deus é amor misericordioso, Deus quer me salvar do inferno. Deus me concede a sua misericórdia. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos suplicar a misericórdia de Deus por nós e pelo mundo inteiro. Imagine, meus santos, imagine, a palavra de Deus é clara: quem crê em Jesus e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Meus irmãos, nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E nós temos quase 1,5 bilhão de católicos. Ora, existem 6,5 bilhões de pessoas que não conhecem Cristo. 6, se nós contarmos com os outros cristãos
no mundo nós iremos chegar a 2 bilhões e alguma coisa. Então vamos lá, vamos pegar 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões de pessoas que não conhecem Cristo. É porque nós vivemos numa realidade cristã. Nós nascemos no Ocidente. Nós nascemos no Brasil, que é profundamente marcado pela fé cristã, católica. E aí nós achamos que todo mundo conhece Cristo. Mas eu pergunto, você sabe quem é Zoroastro? Quem é Zaratustra? Acho que a grande maioria aqui nunca nem ouviu falar. Zoroastrismo, o que é isso? Pois é uma religião que nós não conhecemos. E muita gente lida com o cristianismo, com Jesus, como nós lidamos com o zoroastrismo, com Zoroastro. Você sabe quem é Confúcio? E o que foi que ele ensinou? Não? Pois é, muitos também não sabem quem é Jesus e o que foi que ele ensinou. Vocês percebem que nós temos uma multidão de pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho, que nunca ouviram falar de nosso Senhor, e pelo qual nós precisamos suplicar a misericórdia de Deus. Mas vamos devagar, tá? Que você pode achar que isso é uma realidade longínqua, mas talvez muito mais terrível seja a realidade que se aplique a nós. Se nós pegarmos a população de Várzea Grande e nós dividirmos pelo número de paróquia que nós temos aqui em Várzea Grande, nós teremos algo em torno de 45 mil pessoas, 50 mil para cada paróquia. Então, como a paróquia Cristo Rei, o grande Cristo Rei, é muito habitado, vamos dizer que nós tenhamos 50 mil pessoas. Vocês sabem quantas pessoas nós conseguimos atingir? Dessas 50 mil pessoas, nós não conseguimos nem o dízimo delas. Nós não conseguimos nem 10%. Sim, porque nós não conseguimos acolher 5 mil pessoas na paróquia Cristo Rei. E eu estou falando paróquia Cristo Rei, não estou falando matriz do Cristo Rei, tá? Esta é a matriz, mas eu estou me referindo à paróquia com todas as capelas, que nós temos 800 pessoas sentadas, acho, mas vejo que às vezes no banco tem 3 pessoas, né? Tendo 4 pessoas em cada banco, nós temos 800 pessoas sentadas. Temos algumas pessoas do lado de fora, mas nós não temos 1000 pessoas aqui nessa igreja. 850? Sejamos generosos, 900? Não sei não, mas tá bom. Então, digamos que tenhamos 900 às 7, 900 pessoas às 9 e 900 pessoas às 19. Nós teremos 2.700 pessoas na matriz. Vamos lá dizer que nós consigamos reunir 1.300 pessoas pelas capelas espalhadas. Nós teremos 4.000 pessoas. Nós não temos nem 10% das 4.000 pessoas que vêm à igreja. E o restante, e os 90% restantes, a palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós não sabemos, eu só sei isto que me foi revelado, e não é tão animador assim. Se quem não crê será condenado, e essas pessoas que não vêm à missa, e dentre aquelas que vêm à missa, ora, nós que somos paroquianos aqui, nós estamos, graças a Deus, bem acostumados, porque assim, né, assim para melhor deveria ser uma igreja, sempre o sacramento da confissão frequentemente oferecido, e vocês têm aqui o sacramento da confissão, graças a Deus, todos os dias oferecido, mas vocês sabem que não é assim em todo lugar.
Então, dentre as pessoas que vêm à igreja, nesses 10%, nesses 7, 8% que vêm à missa, e graças a Deus as nossas missas são bem participadas, em outros lugares, não sei se nós poderíamos dizer que 8% vêm à missa, mas dos 8% que vêm à missa, será que todos de verdade se confessam com a frequência devida e necessária para receber a Eucaristia em estado de graça e não profaná-la? Imagine, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, foi uma abundância de gente aqui se confessando. Nós éramos 6 padres, mas não foram os 6 o tempo todo. Mas nós somos 6 padres atendendo. Foram 5 horas de confissão. Uma abundância de gente, entre aspas. Não chegou nem a 400 pessoas. Eu ainda acho que não chegou nem a 350, mas digamos 400. 400 pessoas. Porque assim, ora, se você pensa, se eu der 5 minutos para cada penitente, em 1 hora eu atendo 12. Se eu der 5 minutos, vamos, rápido, confessa, ok, já entendi, o próximo pecado, rápido, eu atendo 12, em 5 horas eu atendo 60, é matemática, e é claro que ainda há aqueles casos em que se exige um tempo maior, de modo que, por muita graça de Deus, eu atendi 100? Eu acho que não. Então, 400 pessoas das 4.000. Tudo bem. Outros se confessaram no decorrer da Semana Santa, ou nos dias anteriores. Mas vamos lá, por favor. Levante a mão quem está aqui na fila da confissão. Então, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pessoas, digamos 20, e digamos que na próxima missa venham mais 20, e que ainda cheguem mais 20 atrasados, para nos dar mais trabalho. 60 penitentes. É muito, mas não é nada. Vocês percebem? Então precisamos pedir a Deus que coloque nos nossos católicos, que coloque em nós um zelo pelas coisas do alto, que coloque no nosso coração um desejo verdadeiro da misericórdia de Deus, porque muitas almas se perdem, e nós achamos não, que está todo mundo com a salvação garantida, mas não é bem assim, meus irmãos. Então nós precisamos pedir a Deus, e foi exatamente isso o que nosso Senhor um dia, querendo conceder a sua misericórdia, Ele fez, quando Ele apareceu um dia a Santa Faustina, porque uma cidade, por causa dos seus pecados, merecia os castigos de Deus, e meus irmãos, nós merecemos os castigos de Deus, e os castigos virão, se nós não nos convertermos, e o maior castigo é a condenação eterna, se nós não nos convertermos, se nós de verdade não fizermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, seus discípulos, católicos. Pois bem, então nosso Senhor apareceu a ela, porque ela diz assim, que ela viu o anjo, estou aqui no número 474 do diário de Santa Faustina. Vi o anjo executor da ira de Deus. Ele estava vestido de branco, o rosto radiante, e uma nuvem a seus pés. Isto é, o anjo, como ser inteligente, ele compreende claramente que nós merecemos os castigos de Deus. É óbvio, está claro, e ele não tem dificuldade nenhuma de exercer a ira de Deus, porque nós merecemos a ira de Deus. O problema é que nós achamos que nós merecemos o céu, está todo mundo salvo, nós não somos santos, mas também não somos tão pecadores assim. O Papa Bento XVI já dizia no seu livro Escatologia, que um dos problemas
dos cristãos atuais é que eles se acham muito bons para merecerem o inferno. Papa Bento XVI já dizia isso. E é exatamente isso, isto é, você, não, gente, assim, mas eu faço alguma coisa medíocre, algum pingo de coisa quando faz. Então ela viu o anjo da ira de Deus, e ela rezava, e ela pedia que ele parasse, que ele esperasse, porque eles fariam penitência. E diz que nada detinha o anjo, nada conseguia que o detivesse. Ele estava decidido a lançar os raios da ira de Deus, o castigo de Deus sobre aquela cidade. E Jesus, que enviou o anjo, Jesus ensina a Santa Faustina a oração para segurar o anjo. A justiça e a misericórdia. A misericórdia que Deus quer exercer neste mundo, mas a justiça que Ele exercerá por toda a eternidade, se nós fizermos pouco caso da misericórdia de Deus. Então Jesus ensinou a ela o meio para que ela detivesse, para que ela segurasse o anjo, e ensinou a ela aquela oração que nós conhecemos do texto da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vocês percebem que é uma oração profundamente ligada à Santa Missa, uma oração que recebe os efeitos da Santa Missa, porque, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. E aqueles que rezassem vão se unir aos sacerdotes que dignamente celebram este santo sacrifício e vão deter o anjo da ira e vão alcançar de Deus misericórdia, que Ele não nos envie os seus castigos que nós justamente merecemos, mas que nos conceda graças de conversão. E é por isso então, meus irmãos, que nós hoje, às 15h, nós iremos, no dia da misericórdia, nós iremos nos reunir diante do Santíssimo Sacramento exposto, nós iremos rezar o texto da misericórdia, em que nós iremos pedir a Deus que Ele nos conceda esta graça a nós, aos nossos familiares. E eu tenho certeza que nós temos familiares, que nós precisamos das graças misericordiosas de Deus, pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida, de que nós temos familiares que necessitam desta graça, de que a nossa paróquia necessita desta graça, e eu peço que todos vocês venham e rezem pela nossa paróquia. Vocês que têm se confessado, têm ouvido tantas vezes, recebendo como penitência, eu dando como penitência o quê? Rezar pela nossa paróquia, para que Deus misericordiosamente nos livre dos dardos inflamados do inimigo, para que Deus não permita que o diabo destrua as coisas boas e santas que tem aqui acontecido, e que não impeça que mais coisas boas, belas e santas aconteçam. Tenho um pedido, vocês que quem já passou pela confissão comigo sabe que normalmente é esta, em alguns casos, alguma exceção, mas é esta a penitência que eu dou: reze pela nossa paróquia, ofereça essas orações a Nossa Senhora e peça pela nossa paróquia. Por quê? Porque nós sabemos que muitas graças estão sendo oferecidas a nós, mas que nós não estamos usando todas as graças, e porque nós sabemos também que o diabo olha para nós com ódio, porque por misericórdia de Deus, nós temos fé. Por misericórdia de Deus, nós temos fé, e precisamos crescer muito mais na fé.
Precisamos crescer muito mais na devoção. Precisamos crescer muito mais no zelo pelas coisas santas. Mas existe fé. E o diabo quer destruir isso, porque sabe que uma paróquia que tem fé, que tem zelo, que tem amor às coisas santas, que põe à disposição dos fiéis os sacramentos, ela se torna um instrumento de salvação. E um instrumento em que rouba as almas do inferno, que se encaminham a passos largos para o inferno. Então, rezar por você. Hoje, às 15h, em que Jesus diz que muitas graças serão concedidas àqueles que às 15h se reunirem, rezando este terço, suplicando estas graças, e nós iremos então pedir: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação pelos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Iremos repetir várias vezes: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E por mundo inteiro, a nossa paróquia, a nossa família, a Arquidiocese de Cuiabá, o nosso seminário, o estado do Mato Grosso, o Brasil, o mundo inteiro, suplicar a misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, que está caminhando a passos largos, atraindo sobre si as desgraças e a maldição. Já nas nossas escolas estão pululando casos de pessoas ensinando a ideologia de gênero às nossas crianças. Um vídeo que correu o Brasil inteiro, de uma escola aqui da nossa cidade de Várzea Grande, o diretor transexual ensinando a indiferença de ser homem, mulher, para crianças de 5, 6, 7 anos de idade. O nosso país tem dado passos largos, desejando cada vez mais a liberação do aborto, do assassinato de crianças no ventre de suas mães. O nosso país tem se tornado cada vez mais anticlerical, antirreligioso. Nós temos visto, e eu não vou aqui entrar em outras coisas tristes que acontece entre nós, povo católico, no nosso país, mas pelos quais nós precisamos suplicar misericórdia, que Deus nos livre de todas estas desgraças, que Deus nos proteja pela sua misericórdia. Então hoje nós iremos viver profundamente este domingo da misericórdia, suplicando as graças que Deus quer nos conceder, fazendo bom uso das graças salvíficas e misericordiosas que Ele nos concede. Do seu lado aberto jorraram sangue e água, isto é, a água do batismo, o sangue da Eucaristia, a água da fé, o sangue da caridade, e do seu mesmo lado aberto Ele nos concede o quê? O dom da misericórdia. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então vamos lá, meus irmãos, você precisa, confesse-se, para que você possa receber a Eucaristia com o coração preparado, e para que você possa, com grande força e intimidade, suplicar a misericórdia de Deus por você e pelo mundo inteiro. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que se nós isso fizermos, muitas graças Deus nos concederá, porque do seu lado aberto brota para nós a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.